Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Eu pretendo dar um enfoque somente técnico em alguns pontos que eu acho que nós consideramos relevantes nesse processo. O primeiro deles é a simplificação. Entendemos que talvez não seria uma simplificação, sim uma otimização dos processos. Partindo do pressuposto que um estudo de inventário ele já passa por uma análise extremamente criteriosa até a sua aprovação, e que um projeto básico nada mais é do que a concepção e detalhamento daquele projeto de engenharia que vai tentar ser viabilizado, a gente entende que não seria necessário um esforço duplicado da área, em duplicidade, porque o maior esforço já estaria, sim, na aprovação do estudo de inventário. O projeto em implantação corre por risco, conta e risco do agente, isso é muito óbvio, e um aspecto muito importante que não é representado nesses números todos que estão apresentados aqui nessa audiência, é que recentemente tem havido, sim, uma sensível melhora na qualidade dos estudos, promovido tanto pelo aumento das exigências técnicas por parte da ANEEL, quanto das dificuldades de viabilização, que são condições de mercado. Isso deve se refletir positivamente no médio prazo com relação à performance das PCHs. Ao longo de um processo se faz muito estudo de engenharia. O projeto básico tem engenharia, quando da análise do projeto tem a parte da ANEEL que envolve algum estudo de engenharia. Para viabilização do empreendimento, qualquer órgão financiador contrata uma nova due diligence que faz uma engenharia pesada em cima disso. Ou seja, a falta de engenharia me parece que não é o caso. Dentro das propostas que nós encaminhamos, que nós vamos encaminhar, nós achamos importante o retorno dos questionamentos e complementações, que é uma reaproximação técnica entre agente e ANEEL, as discussões, quando necessárias, e elas serão necessárias, que elas sejam feitas entre as áreas técnicas e não via recurso, via diretoria. Isso são pedidos que nós gostaríamos de encaminhar. O fim da coautoria sem a participação na responsabilidade técnica, ou seja, recentemente, nos últimos anos, o que a gente vê é que, em muitos casos, o projeto aprovado não é o projeto elaborado, e sem até que o empreendedor tome conhecimento somente por meio do despacho. Nós destacamos mais uma vez a importância da fase do inventário, que seria o ponto mais importante nesse processo de otimização, que não representa uma simplificação do processo. Não vislumbramos com essas considerações qualquer perda de qualidade dos projetos por parte do agente, muito menos das análises por parte da ANEEL, que continuarão sendo realizadas. No tocante à questão regulatória da convergência entre garantia física e energia gerada, eu não deveria nem falar isso depois da brilhante apresentação da doutora Leontina, mas é muito importante destacar que PCH e o HE têm modelos diferentes e não devem ser comparados. O benefício energético da PCH é baseado numa média de longo termo, período no mínimo de 30 anos, que pode chegar até 80 anos, se tiver dados de 1930, e a usina hidrelétrica, as despachadas centralizadamente, elas são a garantia física é calculada no período crítico, ou seja, o período considerado o pior período do sistema. Então, não dá, são termos que não podem ser comparados. O conceito do ENA, também, no nosso ponto de vista, não deveria ser aplicado da forma como foi aplicado e sequer deveria ser aplicado. O ENA ele não tem objetivo, ele não tem alcance para as bacias pequenas, para cabeceiras de rio, como é o caso de PCH. E, ainda mais, o ENA média anual. Ou seja, se a gente puder comparar aqui, se os dados foram retirados do ONS, a ENA média anual de 2005 e 2007, elas apresentam a mesma média, 110 da MLT, mas nitidamente o ano de 2007 foi muito pior hidrologicamente do ano de 2005. Por quê? Pela distribuição de vazões. Quer dizer, 2007 verteu mais nos períodos de cheia, enquanto 2005 você teve um equilíbrio melhor da distribuição hidrológica, o que resultou em maior produção de energia. Isso é uma ideia de como é que seria uma geração de uma PCH. A linha em verde no meio representa uma garantia física. Isso é um projeto que está aqui dentro da ANEEL. E esses pontos são as gerações médias anuais. Ou seja, nós estamos falando de média. A média é conseguida ao longo dos seus 30 anos, 80 anos. No caso aqui, nós temos 80 anos de dados. Então, exigir que uma PCH ela performe a sua média em curto prazo, olhando para o longo prazo, no mínimo sem sentido, porque foge ao objetivo, no caso deveria-se até mudar a regra.
Se a gente fizer uma média móvel dos 48 meses, o que a gente vê aqui é que esse empreendimento teria saído fora da MRE várias vezes e voltado, né? Então, ele pode gerar, com a garantia física de 11, ele pode chegar a gerar, 48 meses, de 8 a 16. Isso, vários exemplos de outras bacias também a gente vai encontrar. Como proposta, para convergência da energia média, o primeiro ponto que chama atenção, que poderia ser discutido, e que eu acredito que não será discutido, seria redefinir o conceito de aproveitamento ótimo. Quer dizer, você inserir mais essa questão do risco, tentar aproximar, e isso levaria o quê? Naquela curva? Levaria você deixar a usina verter, ou seja, trazer os potenciais mais conservadores, reduzir as potências, aumentar as vazões vertidas, nítida redução da sazonalidade na geração, mas é um desperdício que eu acredito que ninguém que o país não merece nem comprar, nem imaginar de comprar essa ideia. E o segundo, já concluindo, essa é a minha última lâmina, que seria, esse é o ponto que nós queremos defender, que é a exigência de uma certificação do projeto. Ou seja, existe um projeto que vai ser entregue na ANEEL e existe um projeto que vai ser construído. É fácil certificar. Por quê? Porque, tirando o risco hidrológico, tirando a questão da série hidrológica, todos os outros parâmetros são passíveis de medição. Seria a volta daquele negocinho que tem na ficha técnica, que quase ninguém sabe, que chama produtibilidade. Qual a capacidade que um empreendimento tem de gerar, quantos megawatts ele pode gerar para cada metro cúbico por segundo de vazão afluente. Obrigado.